Terra. Apesar do seu nome, é um planeta com mais de 70% da sua superfície coberta por água. A alcunha de planeta azul deriva dos seus vastos oceanos, que concentram cerca de 97% de toda a água que nos rodeia. Além de albergar uma ampla variedade de ecossistemas, o mar é um importante motor de desenvolvimento económico, tecnológico e social. O homem, desde cedo, se instalou em comunidades pescatórias, e é ao longo da costa que se encontra uma maior densidade populacional. São muitos os fatores que atraem a atividade humana para o litoral: os transportes, o turismo, a pesca, a indústria. Apesar desse fascínio, manteve-se constante a noção de risco e do poder dos mares. No entanto, esse poder pode ser convertido em energia, fazendo dos oceanos vetores de produção elétrica. Há uma grande diversidade de conceitos. Pode-se extrair energia de muitas formas diferentes. E isso é dispersivo, porque o esforço que é feito é dividido por 4 ou 5 formas relativamente diferentes de extrair energia. Acerca da energia dos oceanos, numa vertente renovável, referimos as 5 principais áreas com potencial: o potencial bioquímico, o potencial de gradiente salino, o potencial térmico, o potencial eólico offshore, o potencial hidrocinético. Do ponto de vista bioquímico, estudos realizados com macroalgas sugerem a viabilidade desta forma alternativa de produção energética, mas a tecnologia associada ainda se encontra numa fase embrionária de desenvolvimento. A energia do gradiente salino é uma tecnologia que potencia o choque entre a água doce e a salgada. Quando pomos em contacto água doce e água salgada, aquela diferença de salinidade, e há mais que um processo que o permite fazer, teoricamente, permite extrair energia. Os processos, usados por exemplo em estações de dessalinização de água e osmose reversa, estão bem estudados, mas a implementação no mar destes equipamentos apenas existem protótipos. É uma tecnologia que está ainda em desenvolvimento. Há um pequeno protótipo em funcionamento na Noruega e essa forma de energia tem um potencial teórico que anda à volta dos 22.000 terawatts-hora ano. O potencial térmico dos oceanos constitui uma fonte energética bastante considerável. É a possibilidade de produzir energia utilizando como fonte quente a água quente à superfície do oceano, nomeadamente nas regiões entre trópicos, onde a temperatura pode atingir quase 30 graus centígrados, e a temperatura da água em grande profundidade, que é da ordem dos 4 graus centígrados. Portanto, esse diferencial à volta de 25 graus centígrados pode ser utilizado num ciclo convencional de turbina a vapor, pode ser utilizado para produzir energia. Podemos incluir também a energia associada às fontes hidrotermais, portanto, no fundo, é a atividade vulcânica debaixo d'água. No entanto, e tal como acontece com o potencial de gradiente salino, a expressividade destas tecnologias é muito baixa. A energia eólica offshore tira partido de uma tecnologia madura de aerogeradores e componentes, colocando-a num ambiente marítimo. Temos uma outra tecnologia que posso chamar uma mista, que é marinha e não só, que é as chamadas eólicas offshore, em que nós temos um projeto piloto chamado Windfloat, ao largo da Póvoa de Varzim, em que temos uma turbina eólica montada num sistema de flutuadores e tem tido excelentes resultados. Portanto, aparece aqui sim mais uma fonte. As técnicas de extração de energia mais utilizadas e com maior expressão em termos de desenvolvimento tecnológico são aquelas que utilizam a força gerada pelos movimentos da água, seja devido às correntes marítimas, às marés ou às ondas. Essa movimentação das massas de água tem origem à escala planetária, desde a influência gravitacional do Sol e da Lua às condições e interações de processos atmosféricos, meteorológicos e geológicos. As marés, com um ciclo médio de 12 horas e 24 minutos, são um recurso bastante previsível e o seu potencial é utilizado há séculos. O moinho de maré de Corroios, por exemplo, foi construído na margem sul do estuário do Tejo em 1403. Baseia-se no aproveitamento das diferenças do nível de água entre a praia-mar e a baixa-mar para criar energia hidráulica, que faz rodar as mós para o fabrico de farinha. A energia associada às marés
Pode ser aproveitada, por um lado, como uma barragem, normalmente num estuário, enfim, constrói-se uma barragem e deixa-se a água subir, essa água fica acumulada na maré alta e depois na maré baixa deixa-se sair, mas quer a entrada, quer a saída é feita através de turbinas. E há uma central deste género, construída em França em 1966, se não me engano, que, enfim, tem estado em exploração desde essa altura. Mais recentemente tem havido algum desenvolvimento dentro deste género no Canadá, enfim, já há mais tempo, e agora, muito recentemente, na Coreia. Mas é um tipo de central que está a ser pouco utilizada por causa dos impactos ambientais associados a ter uma barragem a fechar um estuário. Resultante da maré, há o aproveitamento da energia, da corrente induzida pela maré. Ou, nesse caso, não há nenhuma barragem, há simplesmente uma turbina que é colocada debaixo d'água. A turbina é um pouco semelhante, enfim, entre um hélice marítimo e uma turbina eólica e, portanto, a corrente da maré põe em movimento a turbina e assim produz energia. A tecnologia tem mostrado alguma fiabilidade, com alguns dos equipamentos a funcionarem sem grandes problemas durante 3 anos e, portanto, está previsto que, a partir daqui a 1 ano, 2 anos, comecem a aparecer os primeiros parques. A investigação centra-se não só nas turbinas, mas também no desenvolvimento de componentes e estruturas de transporte da energia gerada. Esta abordagem prevê também o acesso ao potencial das correntes marítimas. A ondulação marítima é a face mais visível do poder dos oceanos. A energia das ondas aproveita as ondas do mar para extrair energia. Portanto, as ondas do mar têm energia e há diversos tipos de conceitos que procuram captar essa energia, extrair essa energia às ondas e produzir energia elétrica dessa forma. Já existe tecnologia capaz de aproveitar o recurso, mas são muitas as abordagens técnicas e grandes os desafios de implementação e exploração. Há, por exemplo, dispositivos que utilizam geradores elétricos lineares para a produção de energia. Há dispositivos que usam equipamento hidráulico para a produção de energia. Há dispositivos que utilizam equipamento pneumático para a produção de energia. No caso, por exemplo, da energia eólica, nós temos uma configuração padrão, que é uma turbina de eixo horizontal com 3 pás. Não há um desenho padrão para a energia das ondas. Digamos, não há uma tecnologia que sobressaia mais que as outras. Na procura de soluções viáveis, a investigação e desenvolvimento destas tecnologias passa por múltiplos estudos, simulações e ensaios laboratoriais. Estas etapas são essenciais para viabilizar conceitos e componentes antes dos protótipos serem testados no oceano, onde terão de provar a sua fiabilidade e robustez. É um meio marítimo que é muito agressivo e, portanto, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista de estruturas, não é fácil, na verdade, termos estruturas que aguentem este tipo de meio. Mas é possível e hoje em dia já há conhecimento e há materiais que permitem colocar estruturas no oceano e que elas tenham um tempo de vida útil que seja suficientemente longo para poder compensar o investimento que nós fazemos. Dos dispositivos colocados junto à costa, os primeiros que foram estudados foram os sistemas de coluna de água oscilante. São sistemas pneumáticos que têm uma abertura para o mar e que a água, ao incidir nesses sistemas, faz oscilar a pressão do ar no interior de uma câmara pneumática. Essa oscilação de pressão do ar no interior da câmara pneumática faz com que haja um caudal de ar que atravessa uma turbina, que está acoplado a um gerador elétrico e, dessa forma, produz energia. A tecnologia que foi utilizada na Central do Pico, que é a propriedade do Centro de Energia das Ondas e que o Centro de Energia das Ondas opera, não é uma central de produção, é uma central sobre o regime de demonstração e experimental. Portugal tem sido palco de diversos testes a diferentes protótipos. Com maior ou menor sucesso, projetos como o PELAMIS foram pioneiros e comprovaram a potencialidade da nossa costa como banco de ensaios destas tecnologias. Instalado em 2012, ao largo do Peniche, o projeto Wave Roller é disso um bom exemplo. A chamada Wave Roller é uma tecnologia finlandesa que está cá a ser desenvolvida em colaboração com a Eólica e com alguns parceiros, nomeadamente a Câmara de Peniche, aqui o próprio Centro de Energia das Ondas, e tem a intenção de criar um pequeno parque de energia das ondas.
Nós temos, de facto, ótimas condições para esta fase de desenvolvimento da energia das ondas, nesta fase inicial. Não só em termos de recurso energético e das características da nossa costa, que tem uma costa com muita areia e com águas relativamente profundas, não muito longe da costa. Temos uma rede elétrica que se estende ao longo da costa, portanto, em que os custos de ligação à rede elétrica são relativamente pequenos. Temos um conjunto de portos e de estaleiros navais também espalhados ao longo da costa e, portanto, que poderiam facilmente dar apoio. E temos condições meteorológicas muito mais amenas do que noutros países, isto é, o número de dias em que não é possível fazer operações offshore é relativamente pequeno em Portugal. Tirando o melhor partido destas condições, no distrito de Leiria está em desenvolvimento uma zona piloto, a Ocean Plug. A zona piloto é uma zona que vai servir para a colocação de protótipos de dispositivos que poderão ser de energia das ondas, mas possivelmente não só de energia das ondas, também de energia eólica, e que poderemos monitorizar o seu comportamento, aprendermos com o seu comportamento, por forma a termos mais tarde novas gerações de dispositivos mais eficazes. Mesmo depois de comprovado o potencial, o percurso até ao mercado ainda apresenta muitos desafios. Quando se vai para o mar, os custos são muito grandes. Os custos são grandes e, enfim, os problemas de sobrevivência, de corrosão, tudo isso se colocam de uma forma mais significativa. Para o futuro tem que haver desenvolvimento e tem que, especialmente, atuar-se em dois vetores. Tem que diminuir os preços de instalação, produção, de operação e manutenção. E, por outro lado, o rendimento e a fiabilidade dos sistemas tem que ser melhorada. O Parlamento Europeu propõe o Crescimento Azul do Atlântico, um programa que pretende apoiar a evolução inteligente, sustentável e inclusiva da energia dos oceanos. Aliada às metas do Horizonte 2020, a aposta nestas renováveis marinhas cada vez faz mais sentido. E a energia das ondas, na verdade, tem um imenso potencial para Portugal propriamente e tem um potencial imenso. E poderá ser uma indústria com pés para andar em Portugal e na Europa. Se o país conseguir ter aqui uma certa massa crítica de atividade desta área, isso seria extremamente importante porque permitiria, precisamente, a um conjunto de empresas colocarem-se como fornecedoras de serviços e fornecedoras de componentes. Estamos a criar uma indústria e associada a esta indústria temos empregos que são criados e isso é a grande mais-valia. Termos empregos que estão associados a uma indústria que nós podemos criar nesta área. E acho que o Governo também não tem que ser muito proativo, quer dizer, o Governo tem que criar um conjunto de condições que sejam atrativas e esperar que as empresas venham. Contabilizando os problemas de dependência energética ao exterior, o mar pode muito bem ter a solução para um Portugal mais forte e autónomo. Portugal tem um recurso que é francamente bom. Portanto, nós temos energia em quantidades suficientemente boas para podermos aproveitá-la. Tendo uma zona económica exclusiva muito superior ao seu território terrestre, e estando esta na eventualidade de ser aumentada, Portugal detém uma localização privilegiada e as condições ideais para se afirmar nesta área. Olhando para a nossa herança marítima, as renováveis dos oceanos podem vir a criar uma nova era das descobertas.